Podcast Case de Insucesso, episódio 5. Cê é roqueiro? Eu sou o Gabriel e essa é a pergunta que eu mais escuto na minha vida desde lá em meus meados 13 anos. Hoje nós vamos falar quanto é difícil ser um roqueiro nascendo na quebrada e vindo de uma família que não gosta de rock. Entra ano e sai ano, e não importa se eu estiver ou não com camiseta de banda de rock. A pergunta sempre é a mesma. Afinal, cê é roqueiro? Bem, o meu caso é bem tenso, né? Porque eu sou roqueiro mesmo, né? De verdade, eu curto rock e curto muitas vertentes e moro na quebrada, né? A quebrada, 99% das pessoas que moram por lá não curtem rock, ou não gostam de rock, e principalmente não entendem o rock, né? Então é muito comum os caras verem a gente lá de preto e dizer, né? E aí, tá de luto? Você tá pagando promessa? Tá parecendo urubu? Né? E aí, rosqueiro? E não é fácil, galera, não é fácil, porque as pessoas realmente elas não entendem o seu visual, elas não entendem o que você representa, você parece realmente um estranhão, você se sente um estranho, e é muito difícil a vida pra você. Para as pessoas te olharem, as pessoas se relacionarem com você é muito difícil, né? Mulheres, é difícil, viu? É muito difícil arrumar mulher, falo por mim mesmo, na quebrada, porque a maioria delas, como eu disse, não gostam de rock e não gostam de roqueiro. É uma situação bem complicada. E ainda aumenta mais, igual o meu caso, que praticamente 99% da minha família não gosta de rock. Então, assim, meu período de adolescência foi bem complicado. Como vocês já perceberam, né, no nosso 5º episódio, vocês já perceberam que minha vida em si ela não é tão fácil assim, a minha vida inteira é bem complicada. E uma das séries assim, que eu mais gosto, né, na qual eu me identifico bastante, é Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris tem muitas semelhanças comigo, né? E uma vez eu estava assistindo um episódio sensacional que ele queria ir num baile, se eu não me engano era um baile da 9ª série. E aí ele até queria ir, mas não tinha ninguém que queria ir com ele, afinal ele era o único garoto negro da escola. Eu não passei por algo parecido aqui no Brasil, que aqui no Brasil a gente tem muita miscigenação. Mas eu achei interessante que uma menina branca topou, né, no episódio, e aí as pessoas começaram a falar dele, assim, né? Tipo, por que você vai ao baile com ele? Ele é tão sujo, acho que ele está chantageando ela. Ele é tão ignorante, qualquer um seria melhor que ele é tão ordinário. E o que é muito legal é que depois o próprio narrador, ele justifica isso, né? Dizendo que você trocaria todas as palavras finais por neguinho, né? Porque era a real intenção que as pessoas queriam dizer, mas não disseram. No meu caso, ele não é tão grave quanto o racismo, né? Mas é um tipo de preconceito, vamos dizer assim, em ser roqueiro na quebrada. Ora, mas isso existe mesmo? Né? Preconceito com roqueiro? Nunca ouvi dizer. É mimimi? Calma, galera. Como eu disse, ele não é uma coisa assim totalmente pesada. Mas a gente acaba carregando uns preconceitos, não no sentido criminoso como é o racismo, né, quanto é a homofobia. Mas sim um preconceito para as pessoas não entenderem muito bem o que é ser roqueiro e o que a gente... como que a gente vive, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que se fosse para fazer a minha versão desse episódio, as pessoas diriam assim: por que ela vai ao baile com ele? Ele é tão roqueiro, acho que ele está chantageando ela. Ele é tão roqueiro, qualquer um seria melhor que ele. Ele é tão roqueiro. Alguém acertou a cabeça dela com um bastão de beisebol, arrancou os olhos e entupiu ela de drogas? Não é possível. Ela não sabe que ele é roqueiro? Então, isso era uma coisa que eu notava muito, né? Quando eu falava com algumas meninas, ou até mesmo ficava com algumas delas, né? É claro que não é só isso, né? A minha lata, vamos dizer assim, ela não ajuda muito, e a minha autoestima quase nula também não me ajudava. Não me ajuda até hoje, né? Mas isso não deixa de ser um fato.
Tem algumas coisas muito comuns, né, que a maioria das pessoas que curtem rock, ou até aquelas mesmas que se identificam, se denominam roqueiros, que a gente escuta muita coisa. Por exemplo, né, coisas muito padrões do tipo: você toma banho? Você já bebeu sangue? Você vai no cemitério? Por que você só usa preto? Você só escuta aqueles rockão bem pauleira? Você só pensa em rock, né? Ou pode ser uma junção do tipo: é verdade que você curte rock lá no cemitério, tomando vinho com crânio, né? Então as pessoas, elas levam a situação por um lado muito extremo. Cara, roqueiro, ele é igual a todo mundo. Talvez só mais revoltadinho e vestido de preto e que curte um som diferente. Na minha visão, um som bom. Ou nem sempre, né? Mas roqueiro é comum, são pessoas normais, né? Eu vou dizer por mim, eu tomo banho, né? Eu não bebo sangue e não gosto de cemitério. Eu uso preto porque a maioria das roupas pretas são melhores. Escuto rockão pauleira? De vez em quando. Só penso em rock? Não, galera. Adoraria só pensar em rock. A gente acaba pensando em muitas outras coisas que a gente nem queria. Não é mesmo? E quando você é cabeludo, aí que é o meu caso, aí é muito pior. Porque além de todas essas perguntas padrões, ainda tem perguntas relacionadas ao seu cabelo, né? Então a pergunta-chave, na qual eu acredito que eu preciso reservar um podcast só para falar sobre isso, que é a pergunta clássica da minha vida, é: e esse cabelo aí? Né? Pra quem não sabe, eu tenho o meu cabelo, um cabelo longo. Então normalmente as pessoas ficam olhando assim, e normalmente aquela pessoa que faz tempo que não me vê e vê que meu cabelo cresceu, sempre pergunta assim: e esse cabelo aí, cara? Você não tem vontade de cortar esse cabelo, não? Você deve ficar melhor com cabelo curto. Cara, eu sempre escuto essas coisas. Sempre, todas as vezes, né? É impressionante. E uma coisa que eu acho incrível, que às vezes não importa o que eu esteja vestindo, né? Não importa como eu esteja vestindo, não importa a roupa que eu compro, seja ela em loja comum ou não, né? Mesmo que às vezes eu esteja de uniforme, sempre alguém vai falar que eu estou com roupa de roqueiro. É impressionante. A minha calça que eu compro lá numa loja padrão, pensei em uma loja padrão, não vou falar nenhuma porque eu não sou patrocinado, eu pensei em uma loja padrão, no Brás, né? Quem é de São Paulo pegou a referência. Comprei a calça no Brás e vesti. A partir desse momento que eu vesti, essa calça passa a ser calça de roqueiro. É impressionante. Nem parece que as outras pessoas podem comprar na mesma calça, né? Parece que quando você vai lá na loja e você fala: olha, eu quero essa calça preta. Não, a gente só pode vender essa calça pra roqueiro. E você não parece o roqueiro, me desculpa, você não pode levar essa calça. É bizarro, isso não faz o mínimo de sentido. Mas muita gente fala pra gente e a gente tem que lidar com esse tipo de pergunta, esse tipo de estereótipo, vamos dizer assim. E no trabalho a gente sofre também. Quando a gente arruma trabalho, né? Porque às vezes a pessoa vê você roqueiro, dependendo de como você estiver numa entrevista de emprego, ou até mesmo como você aparenta, as pessoas vão muito também pelo como você está naquele momento. Então, às vezes as pessoas vão te barrar por você ter cabelo grande. Mas enfim, não é o assunto de hoje. Mas quando você está trabalhando, tem algumas situações que também pode te deixar numa situação bem complicada. Vou dizer o que aconteceu comigo. E como sempre tem muitos cases de insucesso. E dessa vez, né, eu vou contar um caso que aconteceu há um tempo atrás, né, há alguns anos. Eu trabalhava numa empresa lá em Osasco. E tava lá no meio do trabalho, né, de boa, até que uma moça toda malandrovski, né, que eu não fazia ideia de quem era, fez uma pergunta que eu achei muito bizarra, né, e que, como eu disse pra vocês, é uma das perguntas que eu mais escutei na minha vida. Só que ela fez de uma forma um pouquinho diferente. Ela perguntou assim: você é rosqueiro? Na hora, bem rápido, sem pensar, eu respondi: claro que não, e você? E ela respondeu: eu não. E aí depois ela continuou: se você não é roqueiro, por que então se veste assim? E aí eu, novamente, né, bem rápido e sagaz, respondi: porque eu sou pagodeira. Esse momento causou um incômodo nela, que ficou muito sem entender. As pessoas em volta racharam o bico, porque obviamente, né, eu não pareço com nenhum pagodeiro. Nada contra o pagode, nem contra os pagodeiros. Tem até amigos que são, zoeira. Tem sim, pior que tem amigos. E
ficou uma situação muito complicada, muito constrangedora pra ela, pra uma pergunta ser tão óbvia. E não só é só ela que faz essa pergunta, é claro que ela foi querer me tirar falando rosqueiro, né, como muitas pessoas fazem. E eu acho isso uma mancada, né? E eu acho isso super idiota também. É muito coisa de adolescente. Mas as pessoas normalmente fazem esse tipo de pergunta. E muitas vezes eu tô com camiseta de banda, muitas vezes tá na cara que eu sou roqueiro e as pessoas tendem a perguntar. Acontece. Mas roqueiro é uma raça meio doida, né? Eu, por exemplo, eu tenho um hábito bem bizarro, né? Que todos os dias que eu estou no ônibus, metrô, trem, e durante a viagem, que é muito longa, né? Como eu já falei pra vocês, eu tenho o hábito de ficar batucando nas coisas, sabe? Batucando, assim. Não muito alto, óbvio, porque eu não sou nenhum sem noção. E fico dedilhando, assim, fingindo que eu tô tocando guitarra, baixo, né? Às vezes eu mexo a boca, assim, como se eu fosse o cantor, né? Sem sair minha voz, enfim. E sempre tem uma pessoa que fica me olhando assim com cara de julgamento, sabe? Olhando tipo, sai doido. E a galera não entende a vibe, a galera não entende a emoção, sabe? Poxa, galera, deixa eu ser feliz, né? Eu não tenho culpa que eu escuto uma música empolgante. Eu não tenho culpa que você escuta essas músicas ruins aí, sabe? Essas coisas que não te faz pirar, que não te faz, sabe, querer ser uma pessoa de sucesso, sabe? E além do mais, eu quero ver a cara dessa galera, né? Eu quero ver a cara de vocês aí quando eu virar um rockstar, né? Então assim, eu vou pedir pra vocês aí, anota aí que quando eu virar um rockstar, vocês vão se emocionar, vocês vão chorar, vocês vão me aplaudir de pé quando eu conseguir. Então aguarda aí, viu? Então você que escuta meu podcast desde agora, no começo, enquanto eu sou pobre e não sou rockstar, você vai poder dizer depois no final assim, ó, Gabriel, ó, conheci quando ele era pobre, fazia um podcast que meia dúzia de pessoas ouvia. Depois eu vou ser um fenômeno, um rockstar. E eu vou lembrar de vocês, com muito carinho. E esse foi mais um Cases de Insucesso. E eu gostaria de agradecer, né, como sempre em todos os programas, a você pela nossa audiência. Gostaria de agradecer a todos vocês pelas recomendações, pela força, pelo apoio, pela sugestão, né, de pauta. Realmente essa semana estava bem difícil, foi uma semana muito corrida, mas deu tudo certo e eu consegui gravar aqui para vocês, né? Não esqueça, compartilhe o podcast com as pessoas que você ama, compartilhe o podcast com as pessoas que você odeia, né? Ofereça ele lá pro seu amigo, ensina o amigo, ensina a mãe, o pai, ensina todo mundo a como que enxerga, como que vê o podcast, né? As pessoas falam, como que vê seu podcast? Explica pra ela, sem ser arrogante, explica pra ela certinho como é que faz, que podcast é áudio, que ela pode escutar o podcast em qualquer lugar, em qualquer momento. Ok? Conto com vocês, galera. Até semana que vem e até logo.